O tema da nossa mensagem hoje é: você entende o que você faz? Eu, sinceramente, hoje eu fico, às vezes, eu tenho um grande conflito com a escola. Eu vou falar da escola secular hoje, que tem formado os alunos, formado os meninos, e às vezes os meninos, eles não têm entendimento das coisas que eles estão fazendo, são tão robotizados pelos trabalhos, pelas provas, eles estudam para as provas, mas se você vai perguntar para eles algumas coisas, se eles estão entendendo o que eles estão fazendo, se eles estão entendendo, são poucos que estão entendendo. Isso é um dilema para mim. A própria escola não dá esse entendimento para as crianças, fazê-las entender, fazê-las pensar, fazê-las compreender as coisas. E uma das coisas que a gente precisa na nossa vida é entender o que se passa, entender as coisas. Não é à toa que Paulo sempre orava, e a Bíblia diz que ele orou pedindo que fosse dado pleno entendimento, revelação e pleno entendimento de Deus, revelação e pleno entendimento da palavra, revelação e pleno entendimento de Jesus, que nós às vezes não temos, o mundo não tem, e que é extremamente importante a gente ter entendimento das coisas que a gente está fazendo e de como nós estamos fazendo. E isso facilita, né? Até para você adorar a Deus. Quando você entende Deus, você adora Ele diferente. Quando você não entende Ele na plenitude, você vai com todo mundo cantando, não cantar. Mas se você canta com entendimento, você adora com entendimento, é porque você sabe quem você está adorando, é porque você teve experiência com esse Deus, é porque você conhece esse Deus. O entendimento ele é tão importante nas coisas que nós fazemos, que ele facilita e faz você amar as coisas que você está fazendo. Então eu tenho esse grande conflito com a escola hoje, porque ela não tem feito isso na plenitude, não tem dado às crianças a capacidade de entendimento do que elas estão fazendo. E uma das coisas que Deus quer é te dar entendimento, é esclarecer. Não é à toa que Deus nos deu o Espírito dele, justamente para que a gente possa ter entendimento de Deus, compreensão, revelação, clareza, porque isso vai facilitar a nossa adoração, a nossa comunhão, o nosso aprendizado, a nossa vida num todo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, se você entende o que você faz. Mas antes eu quero ler um texto que está lá em Efésios capítulo 1, verso 17. Diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha a oração de Paulo, isso aqui é uma oração. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse é o clamor, e é o clamor que nós temos também no nosso coração, hoje de manhã, é que você possa ser esclarecido de várias coisas na sua vida, e que Deus quer esclarecer para você. Deus não quer deixar nada oculto, guardado, escondido. Deus quer trazer revelação, entendimento, clareza de tudo na sua vida. São todas as coisas, principalmente aquelas coisas que você não entende. Por que está acontecendo? Como está acontecendo? De que forma está acontecendo? Qual é a razão disso estar acontecendo? Às vezes nós temos questionamentos, nós ficamos com interrogações na nossa vida, perguntando: Deus, por quê? Perguntando não, às vezes questionando, mas não perguntando para Deus. E se você perguntar, Ele vai te responder e vai trazer toda a clareza sobre a sua vida. Não tenho dúvida disso, porque Deus não deixa nada às escuras. E Deus não quer que você sirva a Ele como um robô, fazendo tudo automaticamente, sem compreender o que está fazendo, ou que cante automaticamente, ou que ouça a palavra automaticamente, ou que leia as escrituras automaticamente. Nada, não é isso que Deus tem para nós.
O que Deus tem para você é que quando você abrir as Escrituras, salte as palavras do seu coração e o próprio Espírito esteja ensinando você e trazendo clareza sobre Ele, sobre a vida dele, sobre a sua vida, sobre você mesmo, sobre tudo, sobre a igreja, sobre o propósito dele, sobre todas as coisas. Deus quer trazer clareza sobre você. Não há nada melhor quando você entende o que você está fazendo ou o que você deveria fazer. Sempre quando vem entendimento, quando vem clareza, as coisas ficam mais fáceis para você. Quem sabe o que está fazendo, faz bem feito e faz com amor, faz de uma forma diferente, porque sabe o que está fazendo. Deus é um Deus de entendimento e ama esclarecer tudo o que está acontecendo, ama mostrar, ama revelar. É por isso que Deus quer se relacionar comigo e com você, para esclarecer, para trazer luz, para trazer entendimento a você e a mim das coisas que precisam mudar na nossa vida, dos rumos, dos caminhos, da direção, dos propósitos dele na nossa vida. Deus quer esclarecer tudo. Esse foi o propósito de Deus desde o início, desde a criação do homem, foi que esse homem pudesse ter essa relação com ele, e ele trazendo esse entendimento. Não precisava o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal só trouxe morte para o homem. A árvore da vida, que é o próprio Deus, quando nós nos alimentamos dele, ela traz esclarecimento e vida para nós. Ele ama instruir e revelar o entendimento de todas as coisas. Diante disso, eu queria fazer algumas perguntas para que você possa começar a meditar sobre isso. E a primeira coisa que eu quero te perguntar, se você entende quem é Deus. Você sabe quem é Deus. Às vezes nós falamos de Deus o tempo todo, mas você tem a clareza. Há uma música aí que ninguém explica quem é Deus, não é? Realmente tem umas coisas que para nós elas são bem difíceis de entender. Mas se você tem o Espírito Santo, você pode ter certeza que você vai entender Deus da maneira como Ele é. Você vai entender o amor, a misericórdia, a bondade dele. As pessoas hoje ficam questionando o tempo todo: por que está tanta desgraça no mundo se tem Deus? Que Deus é esse? Como se fosse transferindo mais uma vez a culpa de tudo que acontece na humanidade. Aí não entende por que esse Deus, se existe Deus e esse Deus é bom, por que há essas catástrofes, e por que as pessoas morrem, por que elas estão na rua, por que elas estão mendigando. Começam a questionar porque não entendem e não querem entender. E aí é mais fácil a gente transferir a culpa do que a gente enxergar a nossa própria culpa. É mais fácil a gente transferir a culpa para Deus, dizer assim: é Deus que é culpado disso, do que entender que essa culpa está no próprio homem, que está em si mesmo, na sua humanidade, no seu pecado. Na verdade, algumas coisas que nós não entendemos agora devido à nossa limitação, mas nós vamos entender Deus na plenitude. E eu acredito que muitas coisas que você não entende, Deus vai te esclarecer. Paulo diz que nós o conheceremos na plenitude. Nós o veremos face a face. Nós entendemos o amor agora, meio que ainda obscuro, mas naquele dia nós vamos entender o que é amor. Mas aqueles que já conhecem de Deus um pouco, já sabem o quanto Ele te ama, o quanto Ele nos amou. E aí você vai compreendendo a pessoa de Deus na sua vida, porque você se aproximou dele, você entendeu a obra dele na cruz, você entendeu a obra dele por você. Aí você começa a amar a Deus, e você consegue entender quem é Deus. O Espírito Santo de Deus nos revela quem Ele é. Se nós nos dispusermos a entender e compreender tudo o que você quiser entender, e se dispuser a entender, Deus vai te falar sem deixar nada, absolutamente nada, sem explicar para você. É só se você se dispor. Se dispõe a entender, e Deus vai começar a trazer clareza sobre tudo, sim, principalmente sobre Ele na sua vida, e sobre todas as coisas da sua vida. E às vezes, qual é a figura que nós temos de Deus?
Qual é a figura que nós temos de Deus? Muitas vezes nós associamos Deus ao nosso Pai. Às vezes nós associamos Deus a muita coisa e que não é a verdade. A revelação mais clara nas Escrituras que nós temos de Deus é que Ele é Pai. Jesus um dia disse: esse é o meu Pai, Pai nosso que estás nos céus. Alguém que está muito mais próximo de você do que você imagina. Alguém que está muito mais atento a você do que você imagina. Alguém que está muito mais junto de você do que você imagina. Você não sai na rua chamando qualquer um de pai. Tem alguém especificamente que te criou e que você chama de pai, que te deu a luz, você chama de pai. Ou se você não teve esse, agora eu estou te apresentando um que é o seu e o meu verdadeiro Pai, que é o nosso Pai, que é o Pai nosso que está nos céus. Mas a Bíblia diz que Ele habita no alto dos céus, mas Ele habita também com os contritos de coração. Então é esse Pai que está junto de mim, de você o tempo todo. Só que nós às vezes não entendemos essa paternidade de Deus, o quanto Ele é Pai para nós e o quanto Ele é cuidadoso, justamente porque nós tivemos algumas decepções, foi distorcida a nossa visão com relação a Pai. E essa revelação foi dada por quem realmente era filho, foi dada por Jesus. Ele disse: eu e o Pai, eu conheço meu Pai, eu sei quem Ele é, e Ele veio nos apresentar o Pai. Ninguém tinha essa revelação. O Velho Testamento foi tão impactante para as pessoas entender que Deus era Pai. E Ele disse: eu sou filho, Ele é meu Pai, e Ele era o nosso Pai, porque as pessoas viam Deus muito distante. Era algo tão distante, Ele nos céus, aqui na terra. E quando nós fizéssemos alguma coisa errada, Ele vinha e trazia juízo sobre nós e trazia desgraça sobre o povo, porque era a visão que o homem tinha. Mas agora Deus, Jesus, nos apresentou o Pai. Totalmente quebrou a visão distorcida que o homem tinha de Deus. E agora Ele nos apresenta esse Pai maravilhoso. Então, quando nós olhamos algumas ações, alguns detalhes de ações de Deus, nós vamos entender a sua paternidade. Quando a gente começa a perceber a nossa própria vida, a gente vai entender a paternidade de Deus na nossa vida. O verdadeiro Pai é capaz de fazer qualquer coisa por você. O verdadeiro Pai é capaz de entrar na frente para tomar um tiro para proteger o seu filho. O verdadeiro Pai é capaz de dar o seu filho para que você tenha vida eterna. O verdadeiro Pai é esse Pai que dá a vida pelo filho, esse Pai que sofre pelo filho, esse Pai que deixa de dormir por causa do filho, esse Pai que chora pelo filho, esse Pai que cuida do filho, esse Pai que provê o filho. Se você não tem essa relação com Deus, você precisa aprender a entender que Pai é essa relação que Deus nos chamou para ter com Ele, de pai e filho. O Pai que está muito próximo do seu filho e que cuida desse filho o tempo todo. E às vezes nós achamos: Deus não lembra de mim, nem cuida de mim. Não, que isso? É você que está distante dele, não é ele que está distante de você, não é ele que ficou lá no céu de você aqui na terra. Ele está bem próximo de mim, de você, hoje, para dizer: estou aqui, meu filho. Você nunca viu que eu estive do seu lado. Às vezes nós não entendemos essa proximidade de Deus, não é por causa de Deus, por causa de nós. Não somos nós, não é Deus que distanciou do homem, foi o homem que distanciou de Deus. E não foi o Pai que se distanciou de nós que nos distanciamos do nosso Pai. João capítulo 3, verso 16, todo mundo conhece esse texto. Ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Pai, meu Pai e o seu Pai, que vive para dedicar aos seus filhos. E não é porque os filhos têm alguma coisa. A gente precisa entender que o verdadeiro Pai, e hoje, até mesmo para a gente desenvolver
essa mentalidade diferente. Os pais hoje, eles vivem para dar aos filhos uma vida melhor. Esse é o maior erro que um pai pode cometer na vida. Eu sofri demais, eu não quero que meu filho sofra. Não precisa sofrer do jeito que você sofreu, mas também você não precisa dar tudo a ele. Não faça isso, porque Deus não é um Deus, Ele não foi criado para te dar as coisas. Você não foi criado, não é Deus que foi criado. Deus não te criou para te dar as coisas simplesmente. Ele não é pai simplesmente para dar as coisas. Essa é a visão mais distorcida e o grande problema dos filhos hoje, porque os pais não querem deixar os filhos sofrerem, eles não querem deixar os filhos passar necessidade, eles não querem deixar os filhos passar por nenhum problema. E aí é que está o problema. Aí é que está o grande problema. Ele não quer deixar o filho enfrentar as dificuldades da vida. Deus não é esse pai. E aí que nós às vezes temos esse conflito com Deus. Porque Deus Ele não é pai para nos dar as coisas. Ele é pai para que eu seja alguém diferente, para me fazer diferente, para ser alguém diferente, para ter o caráter dele. Eu disse um dia, eu escrevi uma carta para meu pai e disse: pai, eu tenho a maior herança que eu pude receber, foi do meu pai. Ele não morreu, ele está vivo. Mas a grande herança que meu pai me deu foi trabalho. Estude. Seja honesto. Tenha caráter. Porque a herança, a Bíblia diz que a herança vem e ela vai embora, se você não cuidar dela. A herança vem, mas o legado, ele fica escrito no seu coração, porque o legado é o caráter gerado. E o que Deus quer de mim e de você como pai é gerar em mim o caráter dele, para que esse legado fique para a vida toda. Porque se você tiver o legado do caráter na sua vida, de Deus, assim como os nossos pais deixam esse legado em nossas vidas, nós vamos, se você for honesto, se você for de bom caráter, você vai ser realmente uma pessoa diferente na sociedade. Porque se você aprender realmente as coisas boas e esse caráter, se você aprender a submissão, a obediência, se você aprender a ser humilde, você vai ter o que você precisa. Você não precisa ter as coisas, você precisa ser. E se você é e aprende a ser com Deus, aí você vai ter lá na frente. Nunca encontrei alguém que fosse humilde, trabalhador, honesto, esforçado, que não tenha superado as coisas na vida e tenha conquistado e alcançado alguma coisa. Por quê? Porque quando você alcança aquilo que Deus tem para você. E o que Deus quer como pai não é me dar alguma coisa. Essa ideia de Papai Noel, que é uma ideia, Deus que me perdoe, ideia vindo direto do inferno, entendeu? Que é dar. Meu filho precisa disso, dá. Precisa daquilo, dá. Precisa mais daquilo, dá. Leva os seus filhos a conquistarem as coisas. Eles vão dar valor às coisas. Eles vão ser gerado nele o caráter, o trabalho. É esse o pai que às vezes nos forja, nos permite passar por tantas dificuldades, por tantos problemas, por situações tão difíceis, está formando em mim e em você o caráter que Ele quer formar em mim e em você, porque isso vai ser para a vida toda. E quando você tem esse caráter em você, você vai levar para a vida toda e você vai realmente conquistar as coisas que você precisa conquistar. Deus podia dar tudo para nós, irmãos. Deus podia dar tudo para mim e para você. Porque o verdadeiro pai não é aquele que dá tudo para nós. O verdadeiro pai não é aquele que fica enchendo os filhos de presente e dando as coisas achando que isso é maravilhoso. Mas aquele que instrui a forma e forma nele, instrui e forma nele o caráter. Que se dedica a ensinar, a instruir, a orientar, a corrigir, a mostrar o caminho.
Esse é o meu Pai e o seu Pai. Esse é o verdadeiro Pai que está nos céus. Não é o Pai que dá as coisas. Esse é o grande problema que nós estamos criados na nossa sociedade. E às vezes a nossa visão distorcida de Pai. E quando Deus nos deu o seu Filho Jesus, Ele nos deu o Filho de Jesus para que nós nos tornássemos parecidos com Ele. Ele nos deu o Filho de Jesus para que nós pudéssemos olhar para Ele e sermos transformados todos os dias, para ter o caráter dele. Deus sabe tudo bem de todas as coisas que você precisa, mas muito mais daquelas coisas que você está vivendo e das transformações que você precisa na sua vida. Eu sempre digo uma coisa: se você e eu temos a capacidade de pegar um revólver e dar para os nossos filhos, sabe, tipo uma pistola, você brincar, de 9mm, brinquedinho. Porque tem muita coisa que, se Deus nos desse hoje, principalmente às vezes dinheiro, se Deus desse às pessoas, elas matariam a si mesmas, a família delas seria destruída e muita coisa. Então eu quero forjar em mim o caráter dele. Esse é o verdadeiro Pai. Esse é o Pai que nós temos, que sabe muito bem das nossas ansiedades, desejos e necessidades, mas quer nos instruir à medida em que nós deixarmos. O que Deus quer para mim é me instruir, te instruir como Pai, para ser um homem ou uma mulher diferente, todos os dias. E é nisso que eu vou conhecendo meu Pai. As outras coisas serão consequências na minha vida. As outras coisas vão ser consequência. Deus trabalhou a vida toda a história, para nós termos a palavra dele hoje. A palavra que transforma, que liberta, que cura, que traz vida para nós. Porque é isso que Deus quer fazer na minha vida. Como Pai, Ele sempre preservou para nos fazer homens e mulheres segundo a imagem dele. Esse é o Pai. Qual pai não quer que seu filho pareça com ele? Qual? O Pai, o nosso verdadeiro Pai que está nos céus e que está aqui, quer que nós sejamos parecidos com Ele. Esse é o grande propósito dele. A gente fica feliz quando a gente dá algumas coisas para os nossos filhos, mas eu tenho certeza que você ficaria muito mais feliz em ver os seus filhos tendo um comportamento digno, de caráter, de honestidade, de firmeza, servindo a Ele. Você trocaria tudo nessa vida para ver o seu filho de uma forma diferente, não é? Então não se preocupe em dar alguma coisa para o seu filho, não. Olhe para que Deus transforme e gere nele o caráter do Pai na vida dele. Esse vai ser o maior presente. Maior presente. Se você não conhece Deus, é esse Pai maravilhoso que nós temos. Se você entende, quando você entende, às vezes você passa por algumas dificuldades e fala assim: não, Deus, por que eu estou passando por isso? Muitas vezes Deus está gerando em mim algo diferente, um coração diferente, um caráter diferente, uma mentalidade diferente, uma visão diferente. Está gerando em você humildade. E é isso que Deus quer fazer. Que Deus quer que você seja, não que você tenha. Ter vai ser uma consequência de ser. É normal. Segundo, você entende por que você foi criado? Ninguém é obra do acaso. Mas quando nós não entendemos para que nós somos criados, nós ficamos meio sem rumo na vida. Às vezes os pais rejeitaram os filhos, e mesmo os pais não querendo,
Você não veio a existir por acaso. Mesmo os pais não querendo. Eu me lembro do testemunho que a própria mãe da Ângela me deu. Ela morava em Goiás, ela estava grávida da Ângela. E eles tinham mania de pegar água e colocar numa vasilha de água sanitária dentro da geladeira. E ela colocou água sanitária dentro da geladeira e tomou água sanitária grávida da Ângela. Acho que é por isso que ela toda. Tomou água sanitária. E aí então, você vê assim, puxa, nada, graças a Deus não abortou, viveu. Então, se Deus permitiu que você viesse ao mundo, e se permitiu que você estivesse aqui hoje, não é por acaso não. A razão da nossa existência, a gente precisa descobrir essa razão. A gente precisa saber por que nós existimos, para que nós existimos. Ou seja, será que é só para... Será que nós existimos só para crescer? Estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar carro, comprar casa, acabou a vida. Daí tudo bem. Viver assim. Será que essa é a razão da nossa existência? A gente precisa entender qual a razão para que nós possamos viver realmente o que Deus tem para nós. A nossa existência, ela tem uma razão de ser, e essa razão não é só para nós, não é só a minha vida, a minha própria vida. E a gente precisa descobrir essa razão, porque mesmo eu sempre digo que você não é ser isolado em lugar nenhum desse mundo. Não é na igreja, não é na escola, não é no trabalho, não é na vizinhança. Você é alguém que Deus criou com um propósito, e a gente precisa entender esse propósito claramente. E quando você entende isso claramente, você exerce esse propósito de Deus, e você caminha para isso com uma alegria, com prazer, porque você sabe, Deus me criou para isso, eu fui levantado para isso, eu existo para isso, e você tem razão, prazer de existir, porque você sabe por que e para que você foi criado. E entendimento de quem você da razão de você existir, e por que você foi criado, é tão fundamental quanto você existir. E as pessoas estão perdendo às vezes a razão, não estão entendendo a razão da existência delas. Nós um dia falamos aqui que nós não nascemos para viver para nós mesmos, mas qual é a razão de nós existirmos especificamente? Qual é a razão de você existir especificamente? Para que você foi criado? Por que Deus permitiu que você vivesse? Às vezes alguns dos seus irmãos morreram, foram abortados, mas você nasceu. E existe um propósito. E esse propósito não é só porque Deus queria que você vivesse. Há um propósito maior ainda na sua vida. Há um propósito maior da sua existência, da minha existência, e nós precisamos entender isso, e isso me faz viver de uma forma diferente, porque eu sei, eu descobri a razão da minha existência, por que Deus me criou, por que Deus me levantou, por que Deus me chamou, por que eu existo. Isso é fundamental para você. Precisa descobrir, entender como você pode ser útil a Deus em cada coisa que Deus fez nesse mundo. Você precisa entender a razão da sua existência. Isso vai trazer vigor para você. Pessoas que não têm a razão de viver, a razão da existência delas, eles acabam perdendo o prazer da vida, acabam perdendo a razão de viver, perde o prazer de poder fazer as coisas, de viver. Por quê? Porque não sabe para que foi criado. Precisa trazer vigor para mim. Isso vai trazer vigor para você quando você entender, eu sei por que eu fui criado. Às vezes você se sente inútil porque você não entende por que você foi criado. As pessoas se sentem às vezes inúteis porque não sabem a razão de você ter sido criado, da sua existência. Isso corroborado com uma ação maligna muito forte, que às vezes
fica atormentando, você não tem razão para você existir, não. Não tem razão para você ver, para quê? Você é inútil. Inútil porque você não entendeu ainda. Você acha que Deus ia criar alguma coisa? Deus não criou nada inútil nessa vida. Nada. Muito menos eu e você. Será que Deus estava sem nada para fazer? Ele falou assim, vou criar uns passarinhos. Aí ele criou um, falou assim, será que é só? Agora eu vou criar umas moscas para atormentar as pessoas. Pernilongo, que é uma espécie de demônio. Pernilongo é uma espécie de demônio que você fala assim, não, Deus, se tem demônio, pernilongo é um demônio. Mas há uma razão de ele ter criado isso. Eu não conheço. A razão que eu conheço é só me atormentar às vezes de noite. Mas tem uma razão. Deus não criaria nada por acaso. E Ele não criou mosquito para te atormentar. Você pode ter certeza. A vida que fez Ele nos atormentar, o pecado. Qualquer animal que começa a ser extinto, a natureza se desequilibra. Mata um tanto de jacaré. Aí tem algum problema de desequilíbrio na natureza. É assim. Aí você fala assim, não, tem jacaré demais, tem que matar. Tudo tem um equilíbrio. E nada Deus fez porque ele estava à toa e não queria. E desejou assim, vou fazer o homem, não tem nada para fazer. Não é por acaso Deus e eu, que Ele criou o homem e eu e você existimos. Você precisa entender isso especificamente. Especificamente, não é uma coisa generalizada, não. Eu existo porque, por causa disso. Não. Por que Deus te criou? E qual a razão da sua existência? Por que você está aqui? Por que Ele te fez? Tem uma razão. E aí você vai parar de se sentir inútil. Às vezes também você não descobriu a sua habilidade, a sua capacidade, e aí você se sente inútil mesmo. É muito interessante a gente descobrir em Deus qual é a nossa habilidade, a nossa capacidade, porque aí você vai assim, puxa, agora eu descobri. Você pode fazer um tanto de coisa na sua vida. E às vezes nós já fizemos de tudo. Você faz de tudo um pouquinho, mas tem hora que você descobre realmente a razão. Agora eu sei o meu lugar. Às vezes você funciona como mão, como pé, como cabeça, como orelha, como boca, e às vezes você vai num corpo, que é o corpo de Cristo, você funciona. E na sociedade também, você faz de tudo um pouquinho, mas uma hora você descobre, assim, agora eu descobri o porquê da minha existência. E eu vou dizer uma coisa, quando você descobre isso, a razão de você ser criado, uma coisa que você precisa entender, é que você não foi criado só para você mesmo, você foi criado para abençoar a vida das pessoas, você foi criado para servir, para edificar, para acrescentar nesse mundo alguma coisa. Alguém em algum lugar, você pode ter certeza, que você diz que não tem, eu não tenho, porque não tem porque você não descobriu. Além disso, você precisa entender o chamado de Deus para a sua vida. Jeremias capítulo 1, verso 5. E uma coisa que a gente precisa entender também, essa aqui foi uma palavra específica para Jeremias, e eu quero te mostrar uma coisa aqui. Ele falou assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e disse, agora põe em sua boca as minhas palavras.
Veja, eu dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Ele foi bem específico com Jeremias e disse: olha, eu criei você para isso. Você alguma vez já ouviu de Deus? Você sabe para que Deus te criou? Um dia que Deus me revelou o que eu realmente era, eu falei assim: nossa, eu fiquei encantado, fiquei assim: Deus, que maravilha! Deus me falou em sonhos, foi tão claro. Ele me disse realmente com todas as palavras para mim, qual era o propósito da minha vida. Eu disse: obrigado, Deus. A partir de então acabou. Eu disse: agora eu vou caminhar nisso. E você acha que Deus não quer fazer isso com você, como fez com Jeremias? E se você disser assim: eu não sou capaz, mas você precisa de alguma capacidade a não ser de Deus? Toda capacidade nossa vem de Deus, né? E se você não se sente capaz, quem vai te capacitar é Ele. Deus não faz nada irresponsavelmente, não. Deus não envia as pessoas, não levanta as pessoas, não chama as pessoas irresponsavelmente, não. Ele sabe. Quando chamou Moisés para falar, ele falou: sou cara, não consigo falar. Ele falou assim: quem criou a voz? Quem te deu voz? Quem te faz ouvir? Quem te capacitou para isso? Quem criou os seus ouvidos, a sua boca? Não fui eu? Então vai. Quando você entende essa razão da sua existência, você para de ficar dando tiro daqui e dali, dizendo: não, tentar isso, tentar aquilo, e fazer outra coisa que não era para você fazer. Você vai fazer exatamente o que você tem que fazer. Aí você para de fazer o que não deveria e começa a fazer exatamente o que você precisa e deve fazer, e o que Deus te chamou e pediu para fazer. Igreja, você entende o que é ser igreja? Infelizmente, o mau entendimento do que é ser igreja é porque a gente não entende o que é ser igreja. E às vezes a gente só está numa congregação, simplesmente ali visitando, ou indo e participando ali. Quando você entende o que é igreja, você também descobre a razão de ser igreja. Deus não instituiu a igreja, Jesus não instituiu a igreja dele para que as pessoas venham no domingo e simplesmente venham e vão embora. Durante a semana vivem uma vida dela, depois no domingo voltam de novo. Jesus criou a igreja dele, o corpo dele, o edifício dele, pessoas que estão juntas, pessoas que estão unidas pelo propósito, por um coração, que estão para servir, para abençoar, para edificar. Não estabeleceu uma empresa, ele não estabeleceu um negócio para ele estabeleceu um povo, uma nação, uma família, alguém que cuida dos outros. Ele não estabeleceu a igreja simplesmente como um lugar onde a gente vem e vai embora. Simplesmente, mas eu não tenho nada para fazer no domingo de manhã, eu vou lá. Não, ele estabeleceu a igreja com um propósito. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E essa igreja tem um propósito. E o propósito da igreja é edificar-nos a nós mesmos, juntos. Cada um com a sua chatice, cada um com as suas bobices, cada um com as suas fraquezas. Aqui não é lugar de pessoas perfeitas, aqui é um lugar de pessoas que estão trabalhando para serem perfeitas, trabalhando dia a dia, se arrependendo, chorando, mudando, sendo transformada e cutucando um ao outro, às vezes, falando e sendo curados. Mas esse é o lugar de edificar. A Bíblia diz que a igreja, a verdadeira igreja, ela edifica-se a si mesma, assim como o corpo edifica-se a si mesmo. Assim como o seu corpo está trabalhando para o seu corpo o tempo todo, a igreja precisa trabalhar para que ela seja edificada dessa maneira. Edificando uns aos outros, abençoando uns aos outros, servindo uns aos outros, submetendo uns aos outros, orando uns pelos outros. É assim que a igreja foi estabelecida. E quando você entende isso, você entende o que é corpo. Aí você entende que você, quando está falando da igreja, ou quando você está se levantando contra a igreja, você está se levantando contra si mesmo. É como pegar uma faca e cortar no seu próprio corpo, porque você é corpo. Se você não se sente corpo, você é corpo. Somos treinados pelo amor entre nós mesmos nos relacionamentos. Você aprende a amar é quando você convive com a diferença.
é quando você convive com as fraquezas, é quando você convive com os problemas. As pessoas às vezes casam, eu vejo o amor do casamento, eu acho maravilhoso, mas você conheceu o outro, senão eu amo você. Não, peraí, vamos ver se ama isso. Love, só que toque, love, amor, entendeu? Aquela coisa. Os pacotes de sal virão, as contas virão, as dificuldades virão. Aí é que nós vamos ver se há amor. Nunca haverá amor se não houver prova. Nunca haverá fidelidade se não houver prova. Vamos ver se há. E nós somos treinados em amor. E se alguém está procurando uma igreja perfeita, está no lugar errado. Aqui não é esse lugar. Aqui é o lugar dos imperfeitos que estão procurando conhecer a Deus para serem edificados e edificar uns aos outros e se arrependerem dia após dia. E se as pessoas falam mal da igreja, eu fico feliz. Deixa elas falarem, porque aqui é o lugar mesmo de pessoas imperfeitas que estão buscando serem edificadas. É lugar onde as pessoas pecam uns contra as outras, é lugar onde as pessoas erram umas com as outras, mas é lugar também de perdão, e onde a gente aprende a amar uns aos outros, e a perdoar, e a reconhecer a mesma fraqueza que você tem, ele tem, e a mesma que eu tenho, ele tem também, e que o outro tem, e até pior, e às vezes eu tenho pior do que ele. E aí a gente entende que nós somos igreja, que nós somos levantados para trabalhar juntos e edificar uns aos outros. A glória de Deus vai ser vista nessa igreja. É nessa igreja, é na igreja imperfeita que o Espírito Santo vai trabalhar. Mas a igreja onde o povo está buscando, fala assim: eu quero me arrepender, Deus, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Essa é a igreja. Se você não entende, aí as pessoas não entendem. Se não entende isso, vive a religião. E a religião é assim, ela é automática, ela é fria, ela é chata, ela é pesada, ela é enfadonha, ela é mentirosa, ela é hipócrita. A glória de Deus vai ser vista através da igreja. É por isso que Jesus disse: nós somos a luz do mundo. E ele, quando chamou Jeremias, ele falou: como que eu vou falar? Quando chamou Isaías, ele falou: Senhor, como que eu vou falar? Eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O que eu vou falar? Eu falei assim: olha, vou tocar na sua boca para você saber que quem te cura do seu pecado sou eu. Fui eu que te curei, é eu que te curo. É eu que curo você, igreja, do seu pecado. E é eu que me manifesto a minha glória através da sua vida. E foi um dos momentos em que Isaías caiu, e a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus. Deus instituiu-nos como igreja, nos instituiu como igreja para habitar em nós, para nos transformar, para manifestar através de nós a glória dele ao mundo e testemunhar pelo Espírito Santo que ele é Deus. E foi à toa que Jesus ajuntou os pecadores e os publicanos em volta de si mesmo e dizer: eu vou estabelecer vocês. E foram eles que foram estabelecidos como igreja. E se a gente começar a listar, a gente vai ver Maria Madalena. A Bíblia diz que ela tinha 7 demônios. A mulher foi transformada e amou tanto a Jesus. Pedro, turrão. Mateus, ladrão. E a gente vai listando. O Carlos, durão. E aí Deus vai trabalhando e transformando para a imagem dele e gerando a linda noiva dele chamada igreja. É assim com você também. Então você não é um simples participante da igreja.
Você não é um simples participante. Quando você entende o que é a igreja, você diz: não, eu estou construindo algo que o Senhor estabeleceu. Eu estou edificando algo que o próprio Deus estabeleceu. Eu estou edificando a igreja. Eu sou igreja de Jesus, morada do Senhor. Aqui está um salão onde nós nos reunimos, mas aqui está a igreja de Jesus. Daqui uns dias, não, nome de Jesus, não vai ser. Mas que poderia ser, poderia. Já tem até aqui, tudo escurinho, pá, beleza, pode. Mas aqui está a igreja de Jesus, e a glória dele se manifesta em nós, aqui. E vai continuar se manifestando em nós, porque nós somos um corpo vivo. Quando você entende isso, você fala: eu sou a igreja de Jesus. E aí você não vai vir só e participar e ir embora. Você vai querer edificar a vida das pessoas e abençoar, e servir, e amar, e poder abençoar, e de alguma maneira servir a quem quer que seja, porque você é a igreja. Entende? Nós precisamos fazer as coisas com entendimento. Você entende o que você precisa entender? Ou não? Porque quando você entende, você faz as coisas de uma maneira diferente. Você é a igreja diferente. Você sabe a razão da sua existência. Você sabe quem é Deus. Você sabe quem você é. Você vai deixar de se tornar um religioso e vai se tornar alguém apaixonado por Deus. Você vai deixar de fazer as coisas automaticamente sem saber o que está fazendo. Está todo mundo cantando, vamos cantar. Não, eu estou cantando porque eu estou entendendo. Eu sei quem é Deus. Eu estou adorando porque eu sei quem Ele é. Isso te livra de ter uma fé cega. A fé, ela te traz entendimento. Ou até mesmo de não ter fé. Porque você, quando você entende, você crê e as coisas mudam na sua vida. Quando você entende, você não vai se tornar uma massa de manobra. Você está entendendo, você está discernindo. É por isso que a gente tem visto nas igrejas hoje as pessoas fazendo algumas coisas e falam assim: Deus, como assim que elas estão fazendo isso? Porque elas não estão entendendo o que elas estão fazendo. É porque o fato de não entender faz com que você se torne uma massa de manobra na mão das pessoas. É a mesma coisa do governo. Não quer educação, porque quando as pessoas entendem, elas discernem as coisas, aí elas não vão ser manipuladas. Eu não quero que ninguém seja manipulável aqui ou manipulado aqui. Eu quero que você entenda, para você adorar e servir a Deus com entendimento, com razão. Que você participe com entendimento, com razão. Que você adore com razão, com entendimento. Que você doe ou que você dizime ou oferta com entendimento, com razão. Que você seja a igreja com entendimento, com razão, com compreensão. Porque quando você faz isso, as coisas são diferentes na sua vida. Você sabe por que você está fazendo. Deus nos chamou para viver dessa forma. Esse é o nosso propósito como igreja. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou orar.